A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi a Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus queridos ouvintes da 91.9, os nossos seguidores do Instagram e do YouTube. Neste dia 22 de fevereiro, nós temos uma festa na igreja, na liturgia, que se chama a Cátedra de São Pedro Apóstolo. Essa celebração é para lembrar o símbolo da cátedra na igreja. É ali onde se encontra o bispo, o sucessor dos apóstolos. Ele ali naquela porção do povo de Deus, a igreja mãe da diocese, o pastor exerce a autoridade da igreja que Pedro recebeu de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É claro que nós não vamos aqui entender a igreja no sentido de casa de pedra materializada. Nós vamos entender aqui igreja, povo, instituída por Cristo, porção dos fiéis cristãos, seguidores de Jesus, que se alimentam da espiritualidade de Deus. Somos igreja quando nós formamos um corpo e Cristo é a cabeça desse corpo, como explica São Paulo na sua carta 1 aos Coríntios, no capítulo 12, 13. E quem busca viver a religião ou a igreja de uma forma particular ou individualista, não se torna igreja do Senhor. É uma pessoa segregada, porque tem que estar unida a Cristo, que nos torna igreja viva, através deste sinal visível no mundo, que nós chamamos sacramento. A igreja é um sacramento também de Deus, sinal visível. Pedro foi instituído por Cristo na missão de pastorear a igreja. Ele não é dono da igreja, ele é um pastor. É tanto que a autoridade de Pedro
é para alimentar os cordeiros. Na investidura que Jesus concede a ele, reforçando esse mandato de ser o primeiro, depois da ressurreição, Jesus chama Pedro e pergunta: você me ama? E ele diz: amo, Senhor. Então Jesus diz: alimente os meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas. Aquela autoridade que ele tinha recebido: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, era no sentido de alimentar a pastoral, fazer com que as pessoas se sintam seguidoras, que elas não se dispersem, não se afastem. Nós hoje encontramos muitas divisões, que aliás o maior escândalo do cristianismo é a divisão. Nós sabemos que existe isso em todos os campos, não é, da vida das pessoas, é no campo administrativo, no social, político, cultural, mas também no religioso. Isso não é possível continuar. Nós temos que nos unir. A igreja está propondo para os nossos tempos o diálogo interreligioso e o ecumenismo. São duas preocupações essenciais e importantes para que nós não nos dividamos, mas nos unamos em torno de Cristo, que é o pastor. Cristo não separa, ele acolhe, ele une, ele vai buscar a ovelha perdida para se integrar às 99. Nós temos muitas divisões hoje em dia. Nós temos que rezar, pedir pela unidade dos cristãos. Cristo reuniu em torno de si homens simples, pescadores, trabalhadores, acostumados na luta pela vida. Mas Jesus foi encorajando. Ele animou Pedro, que era um homem cheio de intransigências, negou Jesus, prometia dar a vida por Jesus e ao mesmo tempo não conhecia Jesus. Chegou também a se arrepender. Eu sou um homem pecador, afasta-te de mim, Senhor. Mas Jesus escolhe essas pessoas, porque elas vão se convertendo. É tanto que nós encontramos muita coisa escrita relatando a presença de Pedro em Roma, na cátedra de Roma, que nós celebramos hoje, e também o seu martírio, comprovados por muitos estudiosos. E essa autoridade de Pedro, que significa serviço, não é que você vai mandar nos outros, fazer deles subservientes, escravos, mas é uma expressa serviço desprendido à semelhança de Cristo, o bom pastor, que veio para buscar a ovelha perdida da casa de Israel, veio para servir e não para ser servido. Jesus é que é o mestre e senhor, mas ele também deu exemplo de servidor para nós. Portanto, nós temos que ter essa consciência. Todos nós somos igreja. Não é aquela casa de pedra que a gente... Ali é a casa que recebe a igreja, que somos nós. Nós devemos sempre nos lembrar desse compromisso. Rezemos dizendo: concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 16, do versículo 13 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.